Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu quero apresentar para vocês como que está aqui o setup corredor russo, uma estratégia que tem feito aí ótimas operações, principalmente nesse período recente. Para fazer esse setup a gente vai precisar desse indicador aqui personalizado. Eu estou colocando aqui para você poder copiar no seu editor de estratégia do Profit Chart. A primeira coisa, você precisa colocar esse beguinho aqui para a gente poder iniciar o código. Aí você fecha, coloca um end aqui no final. Dentro desse bloco aqui a gente vai colocar dois indicadores, utilizando aqui a função plot. Essa função plot ela é responsável por pegar o seu indicador e jogar ele na tela, tá certo? E tudo que você coloca aqui dentro da função plot vai ser plotado no gráfico. E a gente fez o seguinte, a gente jogou dentro desse primeiro plot uma média das últimas duas máximas e a gente colocou entre colchetes aqui um 1, indicando que a gente quer uma média já fechada, ou seja, ele só vai plotar para a gente se o candle fechou, já conseguiu calcular tudo exatamente, ele vai lá e plota a média para a gente. Então a gente não vai ter aquelas situações de uma média que fica se mexendo em tempo real, a gente não vai ter isso acontecendo, a gente vai ter o valor fechado da média, colocando esses colchetes aqui. Então esse vai ser o primeiro indicador que a gente vai utilizar. O segundo indicador está aqui no plot 2, vai ser uma média de 3 das mínimas deslocada 2.000 pontos para baixo, certo? Então você escreve isso daí, salva e aí você vai ter isso aqui, no envelope que eu chamei de corredor russo. É uma média de 2 das últimas duas máximas e uma média de 3 das mínimas deslocada 2.000 pontos para baixo. Se você for utilizar esse indicador no gráfico diário do índice futuro, é legal colocar 2.000 pontos ou mais. Se você for reduzir, colocar nos 60 minutos, nos 5 minutos, então você faz um ajuste aqui nesse deslocamento, tá? Só isso daí. E essa estratégia, ela obteve resultados excelentes aqui, principalmente num período recente para cá. A gente está com 96% de acerto. E o que a gente fez aqui? A gente entrou na compra todas as vezes que o preço bateu aqui na linha inferior do nosso envelope. Então você percebe que o envelope estava passando aqui, com um bom tempo aqui passando, e no momento em que o preço veio e tocou nesse envelope aqui, nessa média deslocada, a gente entrou na compra, tá vendo? Entrando na compra, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar e vai colocar um alvo de 500 pontos, isso para o gráfico diário. Veja só, se você tivesse, por exemplo, num gráfico de 1 minuto, ou um gráfico até de 5 minutos, esse alvo de 500 pontos seria como um alvo de 50 pontos, tá certo? Então aqui como se fosse um setup de scalp para o gráfico diário, tá? Então olha só, a gente pegou aqui, colocou um alvo de 500 pontos que viria mais ou menos aqui, mais ou menos aqui, essa região, e a gente só ia colocar esse alvo no dia seguinte. Importante que você entenda isso, a gente teria que ficar um dia inteiro esperando, sem alvo, sem stop, para poder no dia seguinte vir e colocar o alvo de 500 pontos. Na maioria das vezes esse alvo vai ser atingido, porque como é uma variação pequena aqui para o gráfico diário, então muitas e muitas vezes esse alvo vai ser pego logo no dia seguinte, como foi aqui, tá vendo? E esse é o nosso alvo. Essa estratégia vai trabalhar com alvo e com sinal de saída. E o que é um sinal de saída? O sinal de saída é quando o preço não pega o seu alvo e ele continua caindo, o preço continua caindo. Isso pode acontecer, não é muito comum de acontecer, mas algumas vezes vai acontecer isso daí. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar o nosso sinal de saída, que é o que? Tá vendo essa média passando aqui em cima? Quando o preço estiver caindo, ele não pegou o nosso alvo, e aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai esperar o preço fechar acima dessa média aqui. No momento em que o preço fechar acima da média, a gente encerra a operação. E a gente vai ter um tempo então para esperar, podendo até recuperar a operação, porque pode ser que o candle os candles estavam caindo e pode ser que em algum momento algum candle feche acima dessa média e você consiga sair até no 0 a 0. É assim que esse setup vai funcionar. Pegando aqui no período passado, a gente vê as diversas operações que a gente foi fazendo com lucro, Veja só, aqui a gente teve uma entrada sendo feita aqui e ele já pegou o nosso alvo de 500 pontos aqui. Lembrando que é o seguinte, a gente até não colocou isso aqui no código, mas pode colocar também. Você percebe que no dia seguinte a gente entrou aqui, e no dia seguinte a gente já estava aqui com um gap de alta
de 1.300 pontos. Ou seja, você não precisaria, né, esperar o preço voltar para pegar o seu alvo de 500 pontos aqui. Você pode sair com um lucro bem maior, né, porque ele te deu essa chance aqui. Então ele fechou aqui em cima, ó. Foi porque a gente não colocou isso no código, mas colocando ele vai te dar um resultado mais positivo ainda, tá? Vão ter operações aí com lucro bem maior, certo? Então é pra gente ficar ligado nisso daí também. E vamos ver aqui, ó, outra situação também. A gente entrou aqui no toque na linha inferior e ele pegou nosso alvo de 500 pontos aqui, certo? Lembrando que ele chegou a abrir, ó, no dia seguinte com um lucro aqui de 2.200 pontos. Então a gente já poderia ter encerrado essa operação aqui mesmo, logo na abertura. Veja só, a gente teria um lucro muito legal. Então quando ele bate aqui nessa linha inferior do indicador, a gente sabe que a gente tem que entrar na operação de compra. Aqui, ó, mais uma vez o alvo de 500 pontos atingido. E assim foi indo, né? Diversas operações. Veja só, pegando aqui de 14/10 de 2020 até 14/1 de 2022, a gente tem essa curva de capital aqui, ó. Operações excelentes, uma curva super ascendente, ó. Fazendo aqui as nossas operações. E aí, olha só, nós tivemos aqui 96% de acerto, depois aqui de 25 operações. Então a gente está numa sequência muito boa, essa estratégia está funcionando muito bem. Tá aqui, ó, com um drawdown de 2%, um fator de lucro muito alto. Esse padrão eu acho interessante, até para a gente ter uma referência, tá? Não quer dizer que você tem que operar no gráfico diário, mas no momento em que a gente vê que no gráfico diário o preço está atingindo esse ponto, a gente pode esperar em gráficos menores, por exemplo, nos 5 minutos, em outros tempos gráficos menores, a gente pode esperar uma movimentação de alta. Testando essa estratégia aqui desde o dia 4/1 de 2008 até o dia atual, a gente teve essa ótima curva de capital aqui também. Então a gente teve essa sequência muito boa de lucros aqui, está dando para a gente 96% de acerto, mas quando você puxa a curva de capital de mais tempo para trás, você vê que ela vem mantendo essa curva de capital ascendente. Agora o interessante é você prestar atenção, porque essa estratégia de tempos em tempos ela vai sofrer um drawdown considerável. Por exemplo, veja só que a gente teve um drawdown aqui, ó, tá vendo? Tivemos esse drawdown aqui, que é uma queda na nossa curva de capital, mas logo em seguida a gente teve uma sequência avassaladora de lucro. Então foi subindo, subindo e novamente tivemos o drawdown aqui, tá vendo? E aí, em seguida, a gente teve mais uma sequência avassaladora, quase 100% de acerto aqui acertando, e aí novamente o drawdown. E aí foi indo, ó, sequência de lucros, e aqui a gente teve um drawdown mais considerável. Novamente, ó, mais uma sequência de lucros, depois o drawdown, outra sequência de lucros, aí aqui a gente teve um drawdown maior, e aí novamente ela está nessa sequência. Então é interessante a gente sempre prestar atenção nisso, né? Que cada estratégia tem sua característica. E essa daqui, por ter uma altíssima taxa de acerto, ó, de 90%, de tempos em tempos ela vai ter um drawdown grande também, tá? Então é interessante a gente prestar atenção nisso. É o setup do corredor russo. Tá aqui, ó, 257 operações, 90% de acerto, um drawdown de 10% e um fator de lucro de 3,01 no gráfico diário do Infut. Então olha só, eu espero que esse vídeo tenha sido útil, que você tenha conseguido entender aqui como que funciona essa estratégia interessante e que com base nesse vídeo você consiga criar aí suas próprias estratégias. Eu te convido a dar uma clicada no like, se inscrever no canal e acessar o nosso site para obter mais informações. Então é isso daí, nos vemos no próximo vídeo. Seja capaz de desenvolver estratégias lucrativas para o mercado financeiro usando o editor de estratégias da sua plataforma ProfitChart. Essa ferramenta vai permitir que você encontre setups lucrativos com base em estatísticas. Pare de operar setups que não funcionam. Se você quiser aprender a criar estratégias lucrativas, eu te convido a participar do nosso treinamento intensivo Desenvolvendo Setups para Vencer na Bolsa de Valores. São 8 horas de aula, 30 estratégias prontas para você, livro de 40 páginas e você ainda vai fazer parte de um grupo no Telegram, onde eu ajudo todos os dias e forneço suporte por 2 meses para quem quer criar suas estratégias no editor. O link está lá na descrição.